Olá pessoal, eu sou Adriana Coelho. Antes de começar esse vídeo, entrar no assunto desse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a minha satisfação em ver, em constatar que o meu canal está encaminhando cada dia mais para aquilo que eu queria que ele fosse. Eu queria não ensinar. Eu falei para vocês no início de todos os outros vídeos, a maioria dos meus vídeos eu falo no início, que eu não ensino nada, porque ensinando já tem gente demais. Já tem gente demais com teoria. O que eu queria passar era experiência. Aprender na prática. Porque as pessoas ouvem a teoria, e até aquilo entra na cabeça, elas precisam saber na prática por que é daquele jeito. Então, quem aprende lei da atração, quem aprende mecânica quântica, tem que olhar para a sua própria vida e ver como que decorreram as coisas, como que elas realizaram ou não, como que elas pensaram, positivo ou negativo, como foi a postura dela diante da vida, para a vida dela ter chegado onde chegou, estar como está, para ela ter ou não conseguido realizar seus sonhos. Então, isso é na prática, e é essa prática que eu quis trazer. Contando, através da minha vida, o que aconteceu, de bom ou menos bom, que eu considero tudo bom. A única coisa foi eu ter ficado 5 anos longe dos meus filhos, mas eu sei que eu fui responsável pela minha maneira de pensar, porque eu era mãe, gente. Eu sou mãe, claro que eu tinha saudade dos meus filhos. É lógico, era impossível não chorar a falta deles. E eu não entendia que quanto mais você sente falta de uma coisa, mais aquilo se repete. Então, cada ano que eu quis pegar os meus filhos, quando eu estava longe, eu sabia que é porque eu chorava. Eu tentava, eu ganhava para isso, para trazer os meus filhos, e eu não conseguia juntar. Porque, é claro, tinha que acontecer qualquer coisa para eu não trazer, porque eu tinha que receber mais daquilo que eu estava emanando. Então, por isso que o meu canal, desde o primeiro vídeo, muitos outros vídeos, quem vai lá atrás no meu primeiro vídeo vai ver que eu falo, eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui para compartilhar a experiência. E eu estou feliz porque as pessoas, hoje meu canal está com 911 inscritos, eu estou muito grata, muito feliz, porque as pessoas me escrevem, gente. Já pensou que a pessoa escreve e conta uma experiência dela? Ela conta como que ela é na vida, a maneira da postura dela, a maneira dela lidar com as situações e me permite compartilhar. Quer dizer que hoje não é só a minha história. Hoje eu já compartilho vida, história, alguma experiência sua que está me assistindo e não só a minha. Então, essa energia é muito boa, essa interação é muito boa. E isso prova que nós todos vivemos as mesmas experiências. O que diferencia é a maneira que lidamos. É claro que quando uma pessoa conta que ela está querendo realizar um sonho, que ela está querendo tirar as crenças e tem alguma situação conflituosa na vida dela, lógico que isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, que no que eu posso, eu ajudo, eu interajo. A única coisa que eu não faço, gente, é adicionar no meu WhatsApp. Eu não faço, porque às vezes eu não posso responder. Mas eu ainda vou. Estou pensando numa maneira de ter um número só para interagir com vocês. Porque às vezes aí vocês deixam as mensagens para mim e eu respondo de acordo com o meu tempo. Porque eu não posso chegar de qualquer maneira para responder uma pessoa que está numa situação conflituosa, que está confiando em mim e quer uma ajuda naquele momento. Não é? Então, eu não posso chegar de qualquer jeito, falar por falar, pensar no que eu vou falar. Eu preciso sentir e isso requer tempo. Se a minha cabeça estiver preocupada com alguma coisa, eu não vou conseguir responder para vocês. Não é ler o e-mail e responder, é sentir no meu coração. Como eu faço com algum problema meu, às vezes eu tenho uma situação minha para resolver e eu não fico quebrando minha cabeça pensando como fazer, não. Eu deixo a vida correr. Às vezes eu estou fazendo o meu almoço, arrumando a minha casa, limpando o meu banheiro. De repente vem aquela situação na minha cabeça e eu sinto como eu devo agir naquela situação. E é nessa hora que eu penso, é isso. E com vocês é a mesma coisa. Quando vocês me escrevem, vocês acham que eu vou responder de qualquer jeito? Pensar para responder? Eu não penso para mim. Eu preciso sentir. E para isso tem tempo. E quando eu respondo, a pessoa vira para mim e fala, Adriana, é isso. Eu fiz isso e deu certo. Adriana, eu agi assim e deu certo. Como uma amiga aqui do canal, ela escreveu para mim que ela estava numa situação e ela queria desistir porque ela
Às vezes ela acreditava e agia certo. Às vezes ela cansava porque ela não via resultado, ela parava. Então eu falei para ela, o seu consciente, né, molda assim aquela imagem no seu pensamento. Você pensa, mas você precisa sentir. Se você ficar sentindo do jeito que você está sentindo, não vai dar certo. E eu não acho bom você desistir de uma situação que você quer que aconteça, que você precisa, você tem necessidade, você gosta, você quer aquilo. Você sonha com aquilo. Então, desistir não é um caminho. E se você agora desanima e vai paralisar, vai desfazer tudo que você já criou. Aí ela veio, conversou comigo e a gente arrumou, né, um jeito. Eu gosto muito de música. Quem fala comigo sabe. Gente, eu não vivo sem música. Eu morei numa casa, na primeira cidade que eu morei aqui em Portugal, que, graças a Deus, a rua só tinha comerciante, só comércio. Tinha casa do outro lado, mas era distante. Meu único vizinho, gente, tinha problema de audição, ele era surdo. A minha casa, eu passei fio nela em todos os cômodos. Então, se eu estivesse na cozinha, eu escutava aquela música. Se eu fosse tomar um banho, eu escutava aquela música. Se eu fosse no terraço, eu escutava aquela música. Eu não perturbava ninguém. E eu nunca vivi sem música. Eu acordo ouvindo música, eu durmo ouvindo música. Eu não vivo sem música. Eu não coloco música no fundo assim aqui nos meus vídeos porque eu não sei, né, se pode ter problema, né, de colocar música assim. Dizem que tem negócio de direito autoral, não pode estar usando música, eu não sei. Mas eu não vivo sem música. E uma coisa que me ajuda muito na criação da minha realidade é música. Porque uma música que me emociona, às vezes eu estou assistindo até o The Voice, né? Eu gosto de ouvir, né? Então tem ali uns cantores que, quando começam a cantar, assim, as pessoas começam a cantar, eu me arrepio. Porque o timbre de voz, a maneira, a emoção que canta, aquilo me encanta e eu me sinto assim arrepiada. E naquele momento eu já começo a criar qualquer coisa, porque eu sei que eu me emocionei. Então, e sempre eu falo com as pessoas, escutam a música. Essa pessoa mesma que eu estou falando que ela ia desistir, eu falei para ela, você escuta música. Então, para aquelas pessoas que estão brigadas com os maridos, com os namorados, né, que me escrevem, aí a tendência é o quê? Ouvir música de dor de cotovelo, né? Igual eu falo, eu adoro as músicas de Simone Simara, adoro, né? Mas eu falo, pelo amor de Deus, você não escuta essas músicas assim, dor de cotovelo não. Porque fala de saudade, fala de sofrência, então você vai sofrer mais, pelo amor de Deus. E aconteceu um fato comigo, gente, eu não posso contar para vocês, eu vou contar em livro, mas até hoje eu não posso falar em relacionamento. Notem que eu não falo em relacionamento. Porque se eu falar em relacionamento, eu vou ter que contar um fato que aconteceu comigo, e eu não posso contar esse fato. Eu não posso. Primeiro, porque eu não quero recriar, né? E segundo, porque tem que ser contado em livro por causa dos detalhes, mas enfim. Eu ouvia duas músicas repetidamente. Gente, eu fui para o Brasil e no voo 11 horas, aquela música no MP4, gente, eu coloquei aquelas duas músicas repetindo e ouvi aquelas músicas a noite inteira. Pensa o que é isso? Cheguei lá no Brasil e saí de Minas e fui para Bahia. Levei um CD copiado, essas duas músicas ali, ó, e pedi a pessoa do carro, né? Eu paguei um táxi, então eu fui de Minas, do Espírito Santo para Bahia e também fui do Espírito Santo para Minas, porque eu fui levar meu filho para fazer uma consulta do pé, né, no ortopedista lá em Minas, que operou o pezinho dele. Então, todo lado que eu viajei, esse CD foi tocando no carro, gente, repetindo essas músicas. Era táxi, eu estava pagando, eu queria tocar aquela música, eu coloquei aquela música. Minha mãe é amiga do taxista, também era amiga da gente, né? Então falou, Adriana, pelo amor de Deus, você para com essa música que eu não tô aguentando mais. E, gente, aquela música falava da falta. Então eu entendo por quê. Porque eu criei aquela falta. A gente é responsável por tudo que nos acontece. Eu não vou me estender nessa história, não, porque isso vai para o livro. Vai ser um livro só para essa história. Às vezes eu conto um pedacinho dela, assim, né? Porque a pessoa me fala de relacionamento e eu passei por isso. Então, eu quero compartilhar, mas eu conto um pedacinho assim para a pessoa ver mais ou menos a situação. Mas eu falo, olha, eu não posso contar agora, porque é um assunto de muitos anos, é uma história que, nossa senhora. E a pessoa fala, nossa, Adriana, tô doida pro livro sair para eu comprar, porque eu quero ler a história, mas eu não posso contar agora, gente. Por isso que Lei da Atração eu falo sobre ela em todo o setor, mas menos afetivo. Isso eu não falo, porque além de eu não querer recriar, eu não posso estar falando disso.
por causa dessa situação que eu não posso contar aqui. Enfim, eu estou adorando vocês me escreverem e compartilharem comigo as experiências, porque o meu vídeo, eu falo no meu vídeo só sobre experiência, o meu canal é só para experiência, quem assiste. Se você não assistiu, pega lá meus vídeos mais antigos e alguns também recentes, eu sempre falo, não, eu só falo sobre experiência. Agora, claro que eu entendo, né? Quando a pessoa me pergunta, eu faço um vídeo só para aquela pessoa e digo, olha, esse vídeo é para, igual eu já fiz para o Dácio, para a Raíza, para a Érica, não é? Então, eu falo sobre aquela situação daquela pessoa e explico o que ela me perguntou. Aí, nesse caso, eu explico. Se você me perguntar alguma coisa, eu vou fazer um vídeo para você. Se eu achar que por e-mail, às vezes eu começo a responder e fica muito grande o e-mail. Então eu penso, isso é vídeo, isso não pode ser um e-mail, tem que ter um vídeo. E aí eu vejo que vai ajudar outras pessoas e eu respondo em vídeo. Então só assim eu explico mais algumas coisas. Mas de resto eu só falo mesmo sobre experiência dentro daquele assunto da mecânica quântica e lei da atração. Nunca só explicando lei da atração e só mecânica quântica. Física quântica não é? Eu gosto de falar sobre experiência. E quando você me escreve falando de experiência, como foi o caso da Cláudia, não é? Que me escreveu contando a experiência dela, contando como que ela é, a maneira dela estar na vida, não é? Ela fala que as pessoas tentaram jogar areia nos sonhos dela, que quando ela quer fazer qualquer coisa, ela não fala, porque as pessoas são muito negativas, que ela fala, olha, tem muita gente da minha convivência que põe areia em tudo. Para eles tudo é difícil, tudo é complicado. Deus me livre de parar para escutar o que pensam. Se eu fizesse isso, nunca teria saído do lugar. Mas como ensina a física quântica, nossa realidade é co-criada por nós e para nós. Então é isso mesmo. Eu comecei o e-mail dela no que ela escreveu por último, para concluir isso que eu estou falando. A questão é, a gente nesse mundo, gente, escuta de tudo, vê de tudo. Mas se a gente for filtrar tudo e colocar na nossa mente, a gente realmente não sai do lugar. Porque o que tem de gente negativa, o que tem de gente, sabe, que elas são negativas para elas. E quando vê uma pessoa positiva, elas também tentam colocar aquela negatividade. Eu sei que a intenção é boa. Pode ser boa, né? Porque ela vê aquilo como ela acha que está ajudando, está prevenindo. Eu sei que fala para o bem. Mas a gente não pode ir na cabeça. A gente não pode ficar pensando que vai dar errado. É onde eu falo que tudo a gente pega quando é criança. A minha mãe, eu lembro que ela começou um relacionamento com o senhor, não é? Que esse senhor foi praticamente o pai que eu não tive, né? Porque meus pais se separaram cedo e meu pai era muito ausente. Então esse senhor não morava na mesma cidade que a gente, ele vinha, né, todo mês. Ele morava no Rio de Janeiro, mas ele era muito presente, ele telefonava, ele mandava carta, e quando ele vinha, ele resolvia tudo que tinha para resolver. Quando tinha problema meu de escola, ele ia lá e resolvia. Ele dava conselhos muito, muito bons, né? Então, ele quis que a minha mãe fosse viver com ele no Rio de Janeiro. E viver no Rio de Janeiro, gente, era um sonho para mim. E minha mãe não foi. Porque ela dizia o seguinte: eu vou para o Rio de Janeiro, ficar longe da minha família, e se acontecer qualquer coisa lá, eu tô longe de todo mundo. Então, a pessoa que é negativa, ela já conta com as desgraças, né, que vão acontecer. Então, por isso ela não sai do lugar. Ao invés dela pensar em dar um passo para frente, né, dar sentido, né, nova vida, tudo novo, não, ela fica com medo. E aí ela tenta pôr medo nas pessoas. Você não faz isso, cuidado com isso. Gente, não tem isso não. Eu moro em Portugal há 16 anos e eu tive muita sorte com as poucas pessoas que eu convivi. Conheci pessoas, todas que eu conheci são maravilhosas. Os portugueses são pessoas... Todo lugar, gente, tem gente boa e gente má, né? Gente menos boa. Mas eu tive sorte, eu não tenho que queixar. E às vezes uma pessoa estranha é melhor pra gente do que gente da família, gente do nosso país, assim, que a gente convive, né? Que eu digo. Gente da nossa convivência, não é? Então, tem uma situação de uma menina que agora uma coisa vai puxando a outra. Ela se separou, ela queria ter a vida dela. Eu vou chamá-la de Laís. Eu tenho certeza que ela vai ver o vídeo e meus vídeos são totalmente inspirados quando eu falo sobre as situações. E
Quando eu for falar especificamente de uma pessoa que me escreveu, aí eu falo que eu tenho que ler, né, gente? Porque eu preciso imprimir uma vida de uma outra pessoa, é uma experiência de outra pessoa, não é, eu não tenho propriedade para falar porque não aconteceu comigo, mas quando é de outra pessoa eu leio. O fato é que essa pessoa conversa comigo e ela disse o seguinte: eu me separei, eu vou falar aqui porque pode ajudar outras pessoas também. Ela falou para mim: eu me separei, que eu não amava mais o meu esposo e eu achava que eu não ia, que eu não precisava ficar vivendo é, dependendo dele e empatando a vida dele. Porque se eu amo, é meu marido, é minha casa, tudo bem. Mas se eu não amo mais, não tem por que eu ficar ali, né, na dependência. Então eu peguei e falei pra ela: não, e se você não amava, você fez bem. Aí então ela fala: mas eu não queria depender de ninguém. Então ela foi morar com um amigo dela. Era uma casa confortável, ela tinha o quarto dela e tudo, né? E ele tinha o dele e tal. E ela fazia a vida dela, ela tinha 3 trabalhos. Mas ela sempre repetia: ai, que eu não quero depender de ninguém, eu quero depender de mim mesma. E aí ela foi e saiu da casa do amigo, porque ela já achava que ela tinha 3 trabalhos, já podia se manter e ter o canto dela. Ela sozinha na casa dela, então ela alugou um lugar para ela, né? Só que quando ela saiu dali, passando um tempo, ela perdeu 2 trabalhos. Então ela já não podia estar sozinha. Ela já não podia pagar o aluguel dela, ter todas as despesas, porque ela já não tinha mais os 2 trabalhos, só tinha um. Resultado, ela precisou do apoio do ex-marido, e como ele era muito apaixonado por ela, ele deu esse apoio para ela, né? Ela foi morar com o ex-marido dela, ela tinha um quarto dela, né? E eu falei para ela, ela falou que não queria essa situação. E eu falei para ela: você criou isso para você. Porque no momento que você estava com ele, você falou: eu quero os meus trabalhos, eu quero viver as minhas próprias custas, sabe? Eu quero ser independente das minhas próprias despesas. Ela queria isso, ela vibrou isso e ela conseguiu isso. Só que quando ela conseguiu isso, ela ficou repetindo: eu não quero depender, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero mais viver as custas de ninguém, eu quero eu. O que aconteceu? Perdeu os trabalhos, voltou a depender. Porque ela também criou isso. Então eu falei para ela nunca tinha ouvido falar de mecânica quântica, ela nunca tinha ouvido falar de lei da atração. E ela falou: meu Deus, que lei que é essa? Então eu expliquei para ela. É o que eu falo. Expliquei e ela entendeu e ela falou: quer dizer que eu criei isso? Quer dizer que, na verdade, eu fui responsável por isso? Resultado. Hoje, ela está na situação que ela tem um trabalho, ela saiu da casa do ex-marido, né? E não sei se tiveram um problema, eu sei que ela saiu. E esse amigo que ela morou lá também não convidou ela para voltar para lá. E ela está agora dependendo. E as pessoas que deram a mão antes não estão dando agora. E ela tem um lugar para morar que é o mesmo valor desse emprego que ela ficou, né? Desse salário que ela ganha. Então, eu falei com ela: quando a gente está no bem bom e quer outras coisas, é mais fácil, porque você está bem e quer outras coisas, você consegue. Agora, quando você está numa situação menos boa, para sair daquela e visualizar uma coisa melhor, já é difícil, mas você vai conseguir, porque você vai criar a realidade que você quer. E você vai ter força, que eu sei que você é uma mulher forte e você vai conseguir. E vai ser grata. Você vai dar um jeito, eu sei que você vai sair dessa. Porque eu também já estive nessa situação. E eu, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não conhecia ninguém, eu não tinha documento. E eu consegui. Eu saí uma semana procurando trabalho e eu não achei. E eu comecei a escrever que eu tinha o que eu não tinha. E eu conseguia me sentir feliz. Porque eu sempre fui, tipo assim, uma sonhadora, né, gente? E do jeito que eu consegui, você também vai conseguir. E ela falou assim: mas eu tenho direito à pensão alimentícia. E eu posso entrar na justiça e pedir essa pensão. E eu virei para ela e falei: você pode. Mas você também pode deixar para lá. Porque quando a pessoa vê que você precisa, ela sabe que você está dependendo da alimentação. E ela te nega isso. Você vai ficar se humilhando. Se humilha para Deus. Bate o joelho no chão, conversa com Deus. Confie que você vai conseguir.
Vai num lugar que você sabe que tem muito movimento de gente, lugares que geralmente tem, tipo assim, churrascaria, restaurante, sei lá, procura um lugar assim. E chega com humildade, se é para se humilha para Deus e uma pessoa estranha que vai te ajudar. Fala que você precisa trabalhar, que nem que seja pelo prato de comida, se oferece, mostra boa vontade. Alguma coisa você vai encontrar, porque eu encontrei, eu achei. Agora, você vai se humilhar para uma pessoa que está vendo que você está precisando, a pessoa está ali acompanhando sua situação e ela não te dá a mão, não te dá apoio, sabendo que você está precisando, você vai ainda se humilhar para uma pessoa dessa, pedir o quê? Os estranhos ajudam a gente mais do que uma pessoa da família, mais do que um conhecido. Eu nunca tive esse problema. Quando eu comecei meu curso de esteticista, olha, na minha casa não me falta nada. Tudo que eu quero, meu marido me dá, meu marido é maravilhoso. Mas eu não gosto de estar pedindo, eu queria ter meu trabalho. Eu terminei o 2º grau e eu cheguei em Portugal, fui trabalhar de empregada doméstica. Eu quis isso para mim, porque eu não queria ficar presa 8 horas no trabalho. Porque eu me conheço. Eu sou uma pessoa de muitas ideias, que eu quero fazer muitas coisas. E quando eu quero fazer e eu estou presa e não posso, eu fico agoniada. Enquanto eu não faço, eu não sossego. Se eu me conheço, para que eu vou pegar um contrato de trabalho que eu tenho que ficar lá 8 horas presa? A não ser que seja uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me dá muito prazer de estar ali, que a energia do lugar seja muito bom, as pessoas, né? Aí sim. Mas eu achei melhor eu trabalhar de doméstica, diarista, porque assim eu poderia fazer meus horários, poderia estar com pessoas diferentes todos os dias, eu poderia, né, se eu não gostasse de um eu podia deixar e ficar com o outro. Sei lá, sempre fui uma pessoa muito articulada, então eu falei para ela, faça isso. Porque quem quer trabalhar, gente, não falta trabalho. Pode ser difícil, mas não falta trabalho não. E tem que ter humildade de saber que onde você chegar, você consegue. Eu sei que onde eu saio... Gente, se eu sair daqui agora e falar, minha cabeça der para ir para a China, eu vou para a China e eu confio em mim. De fome eu não vou morrer. E desde que seja honesto, posso lavar prato, lavar banheiro, não importa. Eu só não vou ficar onde eu não me sinto bem. E nem ficar tolerando nada só porque tem uma pessoa que me dá tudo que eu quero. Tá? Dá por quê? É marido. Quem vai me dar? É o vizinho? O marido da vizinha? Ele tem que me dar meu marido, porque ele é meu marido. Uai, eu não vou querer meu marido da vizinha, né? Então, se é meu marido, tudo bem. Mas mesmo assim, eu tenho para receber do meu marido, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar com boa energia. Se eu quiser fazer alguma coisa que eu sei que é boa para mim, ele não vai me impedir. A gente tá se dando bem, aí sim. Porque se for também para me dar tudo, eu tenho que tolerar certas coisas, ter que baixar minha cabeça numa coisa que eu sei que tá certo e ele não tá deixando eu fazer, igual o meu marido não deixou estudar, né? Igual eu queria tirar a carteira de motorista, igual eu queria fazer meu curso. Meu marido não me atrapalhou, não. Ele só falou que era uma bobagem. Se ele conduzia, para que eu ia querer conduzir? Então, ele não me amarrou para não ir. Ele não concordou, mas não me amarrou. E depois que eu fui, ele me apoiou. Então, assim, tudo bem. Agora, se ele fosse uma pessoa que me proibisse de brigar todo dia, eu deixava. Porque eu não quero gente só para pagar minhas contas e me dar isso e aquilo, né? Porque eu tenho 2 pernas e tenho 2 braços para trabalhar. E foi assim que eu falei com ela. Eu falei, você vai colocar na justiça para quê? Vai pedir comida? Comida, gente, do jeito que um filé enche, um outro também enche. Uma lasanha enche. Você tá com fome, qualquer coisa que bater lá vai encher, vai satisfazer. E depois que você tá satisfeita, pode vir a melhor comida que você já tá satisfeita. Se comer, vai passar mal. Então, e eu acho assim, né? Eu falei para ela, ó, melhor você procurar um trabalho, outro trabalho. Eu sei que a gente cria realidade. Eu falei para ela, você vai passear no shopping, vai extrair sua cabeça, vai na beira da praia, tomar água de coco, olha aquele mar. Deixa sua mente voar, não fica pensando em coisa negativa, não fica pensando que todo mundo fechou as portas para você, não fica pensando nada disso, não. Fica calma, que você vai criar a situação que você quer, a vida que você quer. E quando você estiver lá, nunca, mas nunca, em hipótese nenhuma, você repita. Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero tá, porque você vai criar isso. Porque quando ela estava vivendo com o marido, ela falou que queria ela ter o trabalho dela, queria ter a vida dela, alugar o canto dela. E ela conseguiu isso, ela criou isso e conseguiu. Mas quando ela estava lá, ela começou a falar que ela não queria depender, que ela tinha orgulho de falar disso. E ela criou isso. Perdeu os trabalhos e voltou. Voltou a depender. Então eu falei para ela, você não sabe do que você é capaz. Você não sabe do seu potencial.
Você só vai saber se você chegar na situação que você está hoje, como você chegou. Aí você sabe que você é capaz. Né? Às vezes a gente tem uma montanha para subir. Se você olhar a montanha, você vai falar, nossa, para chegar lá vai demorar demais, vai custar demais, vai custar muito. Mas aí você dá um passo atrás do outro. E quando você vê, você já está na metade. Quando você vê, você já está lá em cima. Você passou e nem viu. Aí você fala, como é que eu consegui? Mas eu consegui. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Então, teve um vídeo meu que foi Energia Pura 8. Eu não sei o que eu falei na Energia Pura 8, mas quem me escreve, quem me ouve, fala, Adriana, no seu vídeo X você falou isso. No seu vídeo Y você falou aquilo. Então eu sei, né? Um amigo aqui do canal, eu vou chamá-la de Cláudia, ela me escreveu e disse que é muito importante realmente a gente prestar atenção nas nossas crianças. Ela disse o seguinte, Adriana, eu tenho exemplos na minha família e da minha infância que realmente uma criança, ela cria sim a realidade dela. Ela falou, eu assisti Energia Pura 8, você falou, dentre outras coisas, para tomarmos cuidado com os brinquedos que damos às nossas crianças. E isso é importante porque o que a pessoa vive na infância, ela tem a tendência de reproduzir na vida adulta. Então, ela disse assim, que ela passou a infância dela brincando de casinha. E ela gostava de cuidar das bonecas, né? E depois, na idade adulta, ela disse que sempre gostou de decorar a casa. Quando os filhos nasceram, ela brincava como se aquelas crianças fossem bonecos. E eu fazia isso também. Aí a gente vê nossos bebês, né? Aquelas crianças, são os mesmos bonecos, né? Só que fala, né? Enfim, tem as necessidades fisiológicas, né? Então, mas a gente lida com nossos filhos como se fossem bebês, assim. Crianças, bonecos, né? A gente lida com nossas crianças como se fossem bonecos, né? Então a gente reproduz aquilo, né? Realmente. Então ela diz assim, que ela gostava muito de brincar com os filhos como se fossem bonecos, né? E ela passou a infância brincando de casinha e quando ela cresceu, que ela adorava cuidar da casa, né? O irmão dela ganhava armas com espoleta, revólveres. Então, ele, quando cresceu, gente, foi ser policial e já até matou um bandido. A irmã dela passou a infância indo para casa de um e outro. E aí a mãe dela dizia que ela gostava de rua. E quando ela ficou adulta, foi a mesma coisa. Sabe que eu também tenho irmã que é assim? Eu sempre fiquei em casa, sempre obedeci a minha mãe. E a minha mãe falava com ela, não faça isso, não vai para tal lugar. Ela ia. Não estava nem aí, não, ela ia. E fazia o que ela queria. Andava de... Hoje a minha irmã ela é 2 anos mais nova que eu tenho 45, ela tem 43 anos. Vai fazer 44, eu vou fazer 46. A minha irmã, ela anda o dia inteiro, o dia inteirinho. Ela levanta, mal toma um café e já tá andando. Anda o dia todo. E agora então que ela vende confecções, ela sempre foi assim. E depois começou a vender confecções mais ainda do que ela andava, ela anda. Ela anda tanto que ela tirou a carteira de motorista, ela comprou um carro, vendeu o carro. Porque ela gosta de andar. Mas anda o dia inteiro. O dia inteiro. A cidade, acho que ela conhece quase todo mundo, porque ela anda muito. Eu morei numa casa na Bahia, 3 anos. Com os meus vizinhos era bom dia, boa tarde, boa noite. Era assim. Porque eu não saía, sempre fui caseira. Ela foi para minha casa um dia, gente. Ela conheceu todo mundo, de uma ponta a outra da rua. No primeiro dia que ela chegou na minha casa, ela conheceu todo mundo, fez amizade com todo mundo. Andava demais. Então, tá na essência, né? A Cláudia conta aqui, outro exemplo é o da minha prima, que quando criança adorava se maquiar e usar as bolsas da mãe dela. Mas ela não saía, ela ficava em casa mesmo, né? Ela se maquiava o dia todo dentro de casa. E hoje ela continua bem arrumada, mas presa em casa. Ela casou com um médico. O médico está sempre dando plantão no hospital. Então não tem tempo de sair. E ela continua linda, bem arrumada dentro de casa. Do jeitinho quando ela era menina. Pegava as bolsas da mãe, usava, se maquiava, mas não saía de casa. Casou, continua igual. Muito interessante. Então é precioso observar o tipo de vida que as crianças estão tendo. As brincadeiras, os brinquedos, os filmes, programas de TV, livros, revistas. Tudo pode influenciar, até experiência com vizinhos, amigos e parentes.
Tudo vai ajudando a compor não só a personalidade da criança, como também vai determinar o que ela vai atrair para si durante a sua vida adulta. Então, gente, isso é realmente verdade. Ela sempre foi uma pessoa muito positiva. A Cláudia conta o seguinte, que ela observava que quem era malcriado, quem fazia coisas erradas, ficava de castigo, os pais brigavam. Então, ela se comportava, os pais dela tratavam ela diferente, né? Sempre davam tudo que ela queria, porque ela tinha um bom comportamento. Então, ela observava as pessoas. Quando ela cresceu, ela sempre cresceu com esse pensamento, porque assim, enquanto as crianças, as outras brincavam e bagunçavam e corriam e tal, ela ficava presa no quarto escrevendo e desenhando. Então, ela falava que uns diziam que ela era doida e outros diziam que ela era muito corajosa, né? Porque ela continuou com esse ritmo de vida dela. Ela sempre viu tudo do lado positivo e sempre ficou no canto dela. Ela falava que uns admiravam, outros a invejavam e outros a odiavam, né? Mas ela nunca se importou com a opinião dos outros. Ela dizia o seguinte, que quando acontecia dela quebrar a cara, né? Porque algumas vezes ela disse que quebrou a cara, porque nem tudo era flores, né? Ela teve altos e baixos. Ela disse que vacilou e se perdeu em exageros, né? Mas isso acontece com todo mundo, né, gente? E ela disse que se levantava e seguia em frente. Quando pensavam que ela estava falida, ela já estava recomeçando. As pessoas pensavam que ela estava derrotada, falida e acabada, que aí ela renascia, recomeçava em outro lugar, com outro negócio e com outro marido. Eu achei fantástico. Só que parada na cidade dela, chorando o leite derramado, é que ela não ficava. E como ainda ela está viva, continua sonhando e pelejando para realizar coisas que ela quer. Ela diz que tem uma coisa que ela quer, que ela está vibrando, desejando, que é um desejo audacioso, né? Porque é caro. E ela não tem de onde tirar. Mas ela não tem de onde tirar o dinheiro necessário. Mas ela disse que não conta para ninguém, nunca contou, e quando ela realizar, e todo mundo vai ver que ela realizou. É essa a grande sacada, gente. Nós temos que acreditar em nós. Eu estou fazendo curso e eu tenho uma colega que tudo que eu falo que eu vou comprar, ela fala assim, mas você não pode comprar isso, mas você tem que esperar, tem que ver primeiro. Ah, você vai trabalhar para você? Você não pode, você tem que primeiro trabalhar para outra pessoa para você aprender, para você ganhar experiência, não sei o quê. Mas, gente, não é o meu jeito. Eu sei que ela me dá conselho para o bem, né? É a visão dela. Mas, se eu estou fazendo curso, é porque eu quero trabalhar naquilo também. E eu quero me especializar em um daqueles módulos. O que eu gostei mais foi do tratamento facial, do rosto. Não é? Porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha muito problema com os pólens. O Brasil é muito quente, aqui no verão também é quente, não é? Mas no inverno, minha pele sofreu muito com o inverno. Então, eu sempre comprava pomadas, eu não entendia muito, eu chegava na farmácia, eu mostrava a minha pele, né, meu rosto, então as pessoas falavam assim, ah, leva essa aqui. E todas tinham cortisol. Cortisol faz um mal enorme para a pele, eu não sabia. Eu gastava muito dinheiro, eu tenho produtos caríssimos que eu nunca usei. Então eu pensei, quando apareceu essa formação, eu pensei, não, vou fazer um curso de esteticista. Vou fazer uma formação de esteticista para eu aprender a cuidar primeiro de mim, da minha pele. E de todos os módulos, gente, o que eu gostei mais foi o tratamento facial. Porque eu gosto de cuidar da pele do rosto, né? E eu gosto de ver as pessoas bonitas, com a pele tratada. Faz uma grande diferença, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo, ela, né, precisa ser bem tratado, né? Então, eu falei que eu ia comprar uma lupa, porque é aquela lupa que a gente põe no rosto para ver, né? Tudo que a pele tem para pronto ver que tipo de pele a gente tem. E ela já falou, você não vai comprar isso não, você vai gastar dinheiro com isso para quê agora, para quê? Então já tá vendo de uma forma negativa. Eu sei que ela fala para o meu bem, mas ela fala assim que a gente não pode começar um negócio assim, que as pessoas são muito más. Mas eu não penso que as pessoas são más, eu penso que as pessoas são maravilhosas. Não é? Eu vejo tudo pro lado bom. Então, como a Cláudia falou aqui, que ela tem um sonho dela e ela não conta para ninguém, porque se ela contar para as pessoas do convívio dela, que vem que tudo é difícil, que a gente não consegue isso, que a gente, sabe, não deve enfrentar aquilo, porque então a gente não deve ir pela cabeça das pessoas, porque o que elas pensam está no espelho delas. Aquilo que uma pessoa é, você olha nela e vê. Às vezes uma pessoa não nasceu bem-sucedida, ela nasceu numa família pobre, mas ela cresce, ela é bem-sucedida porque é a visão dela que reflete nela.
né? A visão que ela tem do mundo da vida. Teve um dia, gente, que foi logo quando eu me casei, que aconteceu uma coisa comigo que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha chorado, né? Nunca tinha chorado. Eu fiquei aquele dia, foi tipo um desespero, mas bom. Porque eu me separei do pai dos meus filhos e eu queria ser eu, queria fazer as coisas do jeito que eu queria seguir minha vida do jeito que eu queria. E todo mundo tem esse direito. Porque a gente nasce, a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem nossa maneira de ver o mundo, tem nossos sonhos, a gente tem direito de realizar. Quando a gente conhece uma pessoa que a gente se propõe a viver junto, a gente não vai deixar de ser quem a gente é. A gente não vai matar os nossos sonhos. Eu te conheci e agora eu não tenho sonho nenhum mais. Porque eu te conheci. Não. Eu te conheci, eu quero compartilhar os meus sonhos com você, a minha vida com você. Os meus sonhos podem ser os seus, porque se você me ajudar a realizar, compartilhar dos meus sonhos, da minha alegria, da minha felicidade, vai ser muito bom. Mas se você não quiser me ajudar, igual meu marido, eu falo, meu marido ele pode até me apoiar, mas ele também não me atrapalha. Muito ajuda, eu digo, muito ajuda quem não atrapalha. Então já é muito bom. E ele tem uma grande vantagem, que quando eu começo, ele me apoia. Ele pode não dar força para começar, mas ele sabe que eu sou determinada. E quando eu vou, ele me ajuda. Ele me apoia. E se eu precisar comprar qualquer coisa para aquilo que eu estou fazendo, ele vai lá e ele compra, ele sabe que eu preciso, ele dá esse apoio. Mas eu não esmoreço só porque ele não me apoiou. Então, quando eu vim viver aqui, eu vi que o que eu queria fazer, ele dizia não, e não, e não, e não. E aí eu queria ser eu e não podia, porque eu mudei de uma cidade grande, que eu vim morar aqui em Portugal, que eu fazia tudo, que eu podia ir e vir a hora que eu quisesse, ia para meus trabalhos, eu tinha minha vida, tinha meu dinheiro. E quando eu vim morar aqui é um lugar pequeno, aqui é uma vila, né? É perto de Coimbra. Coimbra é grande, é 15 minutos de Coimbra. Mas aqui onde eu moro é pequeno, é um lugar pequeno. Tem tudo, né? Só que é mais limitado. Então aqui eu não conheço ninguém. E eu sozinha, eu tenho uma vida que eu posso fazer de acordo com aquilo que eu ganho, o tempo que eu tenho, porque eu tenho todas as despesas. Tem coisa que eu queria fazer, realmente não podia, porque se eu tenho uma pessoa do meu lado, que a gente divide a despesa, ou que ele faça as despesas se eu não estiver trabalhando, eu tenho meu tempo já para fazer qualquer coisa, né, para eu poder crescer, porque eu já tenho o apoio dessa pessoa comigo. Então, um sonho sonhado a gente sonha e realiza, mas a dois fica mais fácil, né? Se tem entendimento. Então, eu ia com dificuldade, mas eu ia. Eu não parava. Era mais difícil, gente? Era. Porque eu ganhava, eu tinha que pagar aluguel, água, luz, tinha despesa, internet, tinha que mandar dinheiro para meus filhos. Mas sobrava, eu fazia meus cálculos para fazer as minhas coisas. Podia não dar, não é? Mas eu sabia que não fazia porque não podia. Agora eu caso, né? Eu tenho já uma pessoa que já compartilha a despesa, eu não podia compartilhar porque eu mudei para aqui e não tinha trabalho. Logo meu filho veio doente, eu sabia onde é que eu queria chegar. Então eu queria me preparar para aquilo que eu gosto de fazer. E de repente ele não me apoiava, quer dizer, eu tinha quem pagava as contas, eu tinha quem fizesse tudo, eu tinha quem me desse o que eu precisava, eu tinha tempo, porque eu só sou dona de casa, mas eu não tinha apoio. E eu estava de pés e mãos atadas. Então, eu entrei em parafuso, eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Por que a pessoa não ajuda a outra a crescer? Por que não entende? Por que tem que tolir? Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Vou começar com aquilo tudo, e me deu um cansaço, que eu lembrei tudo que eu passei com meu marido, que eu queria fazer, ele não deixou. E eu chorei alguns dias. Chorei sem saber o que eu ia fazer, porque eu estava vivendo na mesma situação que eu vivi com o pai dos meus filhos. Mas depois, como a minha essência falou mais alto, porque eu não iria conseguir viver e fazer o que não estava em mim. Porque estar casado era muito bom, eu amava meu marido. Estar com uma pessoa, claro, que podia dar a mão, fazer tudo, era também muito bom. Mas me anular, isso não. Deixar de ser quem eu sou, uma coisa é não fazer uma coisa quando eu não posso, né? Outra coisa é não fazer porque a pessoa não deixa, e é outra coisa. E eu posso não poder hoje, mas eu posso lutar para conseguir. Então,
Teve uma noite que eu estava desesperada, eu chorei muito, meu Deus, eu não estou conseguindo, não sei como é que eu vou fazer, né? Porque não era isso que eu esperava. Mas graças a Deus tudo mudou. Porque eu pensei, não, é isso que eu quero. Eu passei 1 ano e pouco querendo, só querendo, né? E tentando, né? Fazer ele entender, ele não entendia. Eu falei, bom, entendendo ou não, eu vou do mesmo jeito. Porque senão eu vou morrer aos poucos. Eu vou morrer aos poucos porque é isso que eu quero fazer. E se eu não fizer, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir conviver comigo. Como que eu vou conviver comigo dentro de mim assim? Antes de conviver com qualquer pessoa, eu preciso conviver bem comigo. E em mim está gritante que eu tenho que fazer isso. E se eu não fizer, eu não vou conseguir. Se eu não for eu, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ser eu. Então eu fui fazer. Foi quando eu me matriculei na escola de condução, foi quando eu me matriculei no curso e agora tem essa formação da Luiz Rei que eu vou fazer. Então, a gente tem que ser quem a gente é. Para as pessoas nos respeitarem, a gente precisa se respeitar primeiro. Então ela falou aqui que ela, a Cláudia, ela disse que ela renascia em outro lugar. Acontecia alguma coisa no lugar, na cidade que ela estava, ela saía, começava outro negócio em outro lugar, outro trabalho, outro marido, vida nova, amigo novo, tudo novo. E quando pensava que ela estava lá no chão, ela já tinha renascido, já estava com a vida totalmente mudada e diferente. E a Cláudia tem toda a minha admiração. Tem toda a minha admiração, né? Porque ela não se deixa bater. Uma pessoa fala para ela, isso aqui não tá bem, você toma cuidado. Igual uma colega minha falou, Adriana, mas não compra isso não. Porque se você comprar, isso vai ficar parado, você vai gastar dinheiro à toa. Primeiro você tem que trabalhar para os outros. A visão dela é que tem que trabalhar para os outros. E a minha visão é que eu não tenho que trabalhar para ninguém, eu tenho que trabalhar para mim. A minha visão é que eu tenho que fazer meus horários. Se quando eu cheguei aqui, há 16 anos atrás, eu fui trabalhar para mim e depois eu ainda abri empresa, ela disse que é difícil abrir empresa, eu já abri. Abri uma empresa de limpeza, porque eu tinha muitos trabalhos. Desculpe, eu queria colocar uma pessoa para trabalhar para mim, ou 2 ou 3. Só que aí eu pensei, eu não vou colocar não, porque as pessoas confiam muito em mim, conhecem o meu trabalho. E quando você trabalha com outras pessoas, às vezes você quer fazer uma coisa, a pessoa não concorda, mas eu vou pegar uma pessoa estranha e colocar dentro da casa de outra pessoa, não é? Por exemplo, uma pessoa vem trabalhar comigo, aí eu vou pegar ela e colocar na casa de uma pessoa, eu não conheço essa pessoa que vem para trabalhar. Como é que eu vou pular? Entendeu? E aí meu coração pediu, Adriana, não faz isso não. Cuida das casas que você consegue cuidar. Se você conseguir limpar 3, limpe 3. Se for 10, limpe as 10. Se for 7, limpe as 7. Mas dispensa aquilo que você não dá conta. E não põe ninguém não. Porque se você colocar, vai te dar uma dor de cabeça. E aí, com 1 ano, eu fui lá e fechei a empresa. A gente não deve ver coisas negativas, pontos negativos. A gente deve ver sempre o lado positivo e a gente deve sempre ter uma visão melhor da vida, porque é isso que ela vai dar para nós. Você é o que você pensa que é. Se você pensar que você é vitoriosa, você é vitoriosa. Se você pensar que você é uma fracassada, você é fracassada. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas do canal, pessoas que interagem, pessoas que estão chegando agora, né? Os meus amigos queridos que me escrevem, que deixam comentários, que me acompanham, não é? Deixar um beijo para a Estelinha. A Estelinha é filha da Janete. Ela é uma pessoa muito querida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei de compartilhar as histórias da Cláudia, não é? Que ela falou quando a pessoa, quando é criança, que cria a realidade, e os exemplos que ela deu aqui realmente foram das pessoas que realmente criaram a realidade delas ainda na infância. O irmão brincava com pistola, que tinha espoleta, ele só ganhava revólver, só arma. Ele cresceu e foi ser policial e já matou um bandido. A prima brincava com os bolsos da mãe, se maquiava, andava linda em casa, não saía para canto nenhum. Casou com o médico, continua linda, continua se arrumando, mas também não sai para canto nenhum, porque o marido é médico, tem plantão no hospital e não tem tempo para sair, não é? Então, ela sempre foi uma criança que gostava de arrumar casinha e brincar com os bonecos. Ela adora decorar a casa dela e é muito caseira também e gosta de brincava com os filhos como se fossem os bonecos dela, quer dizer, não saiu daquilo que ela fazia quando era criança, né? Então, eu gostava muito de escrever, ficava presa no meu quarto. Hoje eu estou escrevendo
Ó, eu não comecei a escrever o segundo livro, a história já está toda, porque eu ainda estou escrevendo o primeiro. E agora eu estou nesse curso e tem os vídeos do canal que agora já tinha 6 dias já que eu não postava. Tem a minha casa, o meu filho, claro, o marido, então não é fácil, né? Assim, mas eu sei daquilo que eu sou porque está na minha consciência que eu sou isso, eu quero isso. Então é isso que vai ser. Porque, aliás, já é, né? Porque é isso que eu visto e é isso que eu determino para mim. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para todos e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Foi um vídeo assim inspirado, onde eu contei a experiência de uma amiga aqui do canal, que pediu para ser chamada de Cláudia. Ela é uma pessoa muito querida também, ela compartilha as ideias, né, comigo, ela converge comigo no jeito de ser, ela se identifica e está sempre presente aqui, tanto comentando no canal, como em e-mails, como no Face, e enfim, eu gosto muito dessa interação, porque isso me prova que meu canal foi realmente aquilo que eu queria que ele fosse. Contar essa experiência e não só a minha, como a de vocês também. Tá bom? Um grande beijo para todos. Namastê.